A questão número 3 do Colégio Militar de Belo Horizonte 2020 é uma questão sobre aritmética dos restos, né? Tem aqui números que deixam resto 3 na divisão por 36, deixam resto 3 na divisão por 81. Então, atenção ao enunciado. Um conjunto de números naturais possui as seguintes regras. Ou seja, os números que estão nesse conjunto, eles atendem essas regras aqui. 3 regras. Primeiro, todos os seus elementos são menores do que 1000. Então, números de 1000 para baixo, né? No máximo, 999. Outra regra, todos os seus elementos deixam resto 3 na divisão por 36. Por exemplo, o número 39 satisfaz essa regra, né? Na divisão por 36, deixa resto 3. Tá, só que tem que ser essa regra aqui também, ó. Todos os seus elementos deixam resto 3 na divisão por 81. Então, olha só que interessante. O número 39 atende essa segunda regra aqui, mas não atende a terceira regra. Da mesma forma, o número 84 atende essa regra aqui, mas não atende a essa. Ele tem que atender as duas regras simultaneamente, né? Claro, além de ser menor do que 1000. Assim, a soma dos algarismos de todos os elementos do conjunto descrito acima é... E aqui as opções. Olha só, isso aqui é um problema muito comum, essa história de deixa resto tal na divisão por tanto, deixa resto tal na divisão por tanto. Isso aqui é manjado, né? Esse tipo de problema, ele tá lá naquela lista, as questões de matemática que mais caem no colégio militar. É super comum esse tipo de problema. Como é que você resolve esse problema? Pega um número qualquer desse conjunto e aí você tira esse resto. Vou tirar esse resto. Guardei o 3 aqui, tá? Então, esse número subtraído de 3, o que vai acontecer com ele? Se você tirar o resto dele, ele vai dar resto 0 na divisão por 36 e vai dar resto 0 na divisão por 81. Quer dizer, ele vai ser um múltiplo ao mesmo tempo de 36 e de 81. Ou seja, ele vai ser um múltiplo comum de 36 e de 81. Então, quem é esse número? Na verdade, existem vários números que satisfazem isso aqui. Um número muito manjado que satisfaz isso aqui é o mínimo múltiplo comum, porque ele tem que ser múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, quer dizer, o MMC, ele é um múltiplo comum desses caras. Então, o MMC é um número que satisfaz a isso. O MMC entre 36 e 81. Mínimo múltiplo comum. Porque ele tem que ser múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Claro, não o número do conjunto, o número tirando 3 dele, ele vai passar a deixar resto 0, ele vai recair nisso aqui. E quem é o mínimo múltiplo comum entre 36 e 81? Pode fazer por fatoração. Ó, 36 e 81. Você vai dividindo por fatores comuns e não comuns. Você pode começar por 2, dividindo por 2, aqui vai ficar 18, e aqui você repete, vai ficar 81. Ainda dá por 2, então vai ficar 9 e 81. Não dá mais por 2, então agora vai por 3. Dividindo por 3, vai ficar 3, e aqui vai ficar 27. Ainda dá por 3, vai ficar 1 e 9. Ainda dá por 3, vai ficar 1 e 3, e ainda dá por 3, vai ficar 1 e 1. Esse produto aqui é o MMC. Vamos botar MMC entre 36 e 81. Isso aqui dá 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É só fazer esse produto aqui. Ó, 3 vezes 3 é 9. Aqui também tem 9. 9 vezes 9, 81. E 81 vezes 4, isso dá 384.
Ah, eu fiz errado aqui, hein? Não é 384, coisa nenhuma. Vamos corrigir isso. Ó, isso aqui é 4 vezes 81. 4 vezes 81, faz a conta direito, professor. Ó, isso aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 32. 324. Então, deixa eu corrigir aqui. É 324. Prestar atenção para não errar na conta, né? Então, olha só, esse número poderia ser, sabe quem? 327, que é esse número aqui, o MMC entre os dois, só que você tinha tirado 3 dele, para ele deixar resto 0. Aí você devolve 3 para ele, ele vai ficar 327. Ó, então pode ser isso aqui, 324 somado com 3, esse número poderia ser 327. Então, o número 327 é um número que satisfaz essas condições aqui. Agora, ele poderia ser também outros valores, além da soma do MMC com 3. Ele poderia ser, você poderia pegar aqui, ao invés de pegar o MMC, podia pegar o dobro do MMC. O dobro do MMC vai dar 648. Então, poderia ser esse número 648 mais 3, que dá 651. Também poderia ser aqui, você podia pegar o triplo do MMC. Por quê? Porque esse triplo do MMC também é múltiplo de 36 e de 81. Então, ele adicionando 3, ele vai deixar resto 3 na divisão por 36 e na divisão por 81. Então, 324 vezes 3, isso dá 972. Então, o triplo do MMC mais 3, para poder deixar o resto 3, né? Isso vai dar 975. E tem um aqui que muita gente esqueceu. Você podia ter aqui 0 vezes o MMC. Você poderia ter 0 mais 3. Quer dizer, o 3 é um número que também satisfaz isso aqui. O 3 dividido por 36 deixa resto 3. E o 3 dividido por 81 também deixa resto 3. Então, muita gente errou a questão porque não enxergou esse 0. Pode ser 0 aqui. Então, esses 4 números aqui são todos os números menores do que 1000 que satisfazem essas condições aqui. Bom, então esse tal conjunto é um conjunto que tem esses 4 elementos? Será que é isso? O conjunto pedido tem esses 4 números apenas? Vamos ver se dá certo. Olha aqui. Ele quer saber a soma dos algarismos de todos esses elementos, de todos esses números. Esse número aqui, a soma dos algarismos dele é 3. Esse número aqui, a soma dos algarismos dele é 12. Esse aqui, a soma dos algarismos dele é 6 e 5, 11. 11 mais 1, 12 também. E aqui, 9, 7, 5. Isso aqui vai ficar 7 mais 5, 12. 12 mais 9, 21. Então, olha só. A soma dos algarismos de todos esses 4 números é isso aqui. 21 mais 12 dá 33. 33 mais 12 dá 45. 45 mais 3, isso dá 48. Então, essa resposta aqui estaria correta, 48. É só que tem um problema aqui. Esse enunciado aqui, ele está mal explicado, mas não ao ponto de anular a questão. Porque, olha só, ele não falou aqui que esse conjunto contém todos os números que satisfazem a essas condições. Se eu tivesse, por exemplo, só esses 2 números aqui, o 327 e o 975, você teria aqui uma soma 33, certo? E eu poderia dizer que esses 2 números, eles são menores que 1000, eles deixam o resto 3 na divisão por 36 e deixam o resto 3 na divisão por 81. Eu não estou dizendo em nenhum lugar aqui que são todos os números.
apenas disse que esse conjunto tem números que satisfazem isso. Olha o que ele está falando. Um conjunto de números naturais possui as seguintes regras. São números menores do que 1000, são números que deixam resto 3 na divisão por 36, são números que deixam resto 3 na divisão por 81. Então, se você tivesse apenas, por exemplo, esse número e esse número, estaria atendendo. Seria um conjunto com esses dois elementos. E a soma dos algarismos daria o quê? 33. Você poderia ter, por exemplo, esse primeiro e esse segundo. A soma dos algarismos seria 3 mais 12. Você poderia ter esse primeiro e esse quarto. A soma dos algarismos seria 3 mais 21, que é 24. Você poderia ter, por exemplo, esse e esse. A soma dos algarismos daria 27. Você poderia ter esse e esse. O primeiro, o terceiro e o quarto. A soma dos algarismos seria 33 mais 3, 36. Quer dizer, você poderia ter outras respostas. Olha aqui, por exemplo, o 24, tá vendo? Olha aqui o 27. 27 se você tivesse esses três. Então, isso aqui tá mal redigido esse enunciado. Porém, não ao ponto de anular a questão. Para ficar 100% preciso esse enunciado, ele deveria falar assim: esse conjunto possui todos os números que satisfazem simultaneamente a essas três opções. Ele falando que são todos os números que satisfazem isso, estaria amarrado, teriam que ser esses 4 aqui. Mas do jeito que ele escreveu aqui, eu podia ter 2 só, ou 3, ou até um só. Estaria de acordo com o enunciado, né? Tá, mas a gente está considerando que são todos os números que satisfazem essas 3 condições e a soma dos algarismos deles é essa aqui, 48. Então, 48, resposta correta, letra E de eco.